Então, a partir da próxima semana, nós vamos fazer um novo ciclo de um outro livro, do Ensino Mais, e assim sucessivamente, para a gente dar uma estudada, conforme a gente vai dando as palestras desses livros, nós, médios, vão aprendendo e, quer dizer, todos nós aprendemos, tá? Então, esse capítulo, ele começa de um diálogo entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos era chefe dos judeus. E ele foi à noite se encontrar com Jesus, que ele tinha algumas dúvidas. E uma das perguntas que ele fez, que era a dúvida dele, começa assim: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, pois ninguém pode fazer estas demonstrações, que eram os milagres que Jesus fazia, se Deus não estiver consigo. E aí Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos faz uma outra pergunta: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Poderá porventura entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer de novo? E aí Jesus, com toda a sua mansidão, amorosidade, paciência, continuou: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e de espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é da carne, e o que nasceu do espírito é do espírito. E continuou ainda a explicação: não te admires de eu te dizer, é necessário nascerdes de novo. O espírito age onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasceu do Espírito. O que queria explicar Jesus nesse diálogo a Nicodemos? Ele apresenta para todos a lei da reencarnação, que equivale à lei da renovação do universo. Os ciclos do universo, eles são semelhantes ao relógio biológico do ser humano: nascimento, envelhecimento e morte. Então, o grande arquiteto do universo, Deus, ele repousa e desperta para os seus dias e noites. Em um dos períodos, a divindade cria a diversidade que nós temos no nosso cosmos, desde a formiguinha até os sols, a galáxia, os planetas. Então, são as suas múltiplas manifestações em si mesmo, e em outro período ele descria, ele recolhe e recolhe-se em todas as coisas e volta a ser um em si mesmo. E é isso que nós chamamos noite e dia de Brahma. Assim, esse mecanismo chamado reencarnação, enunciado, explicado por Jesus, é o renascimento do espírito nos diversos corpos físicos. Então, essa lei de reencarnação, ela tem procedência nessa lei de renovação do universo, esse renascimento cósmico, que nada mais é do que a lei divina de progresso e evolução. Então, todos os seres nesse universo infinito, que a nossa mente não tem condições de imaginar, é regida por essa lei de progresso, lei de evolução. Então, tudo nasce, tudo evolui, tudo envelhece e tudo tem um fim. Nos
seu diálogo com Nicodemos, Jesus explica que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é da carne, o que nasceu do Espírito é do Espírito. Vamos analisar. Nosso corpo é 70% de água. Como é que se dá o nosso nascimento? Nosso nascimento se dá rompendo a bolsa que contém o líquido amniótico. A partir daí nós nascemos. Da água o nosso corpo veio, sendo ele expressão de manifestação, de trabalho, de aprendizado do Espírito Eterno. Mas o corpo físico é limitado. Ele é transitório no tempo e no espaço. Ele tem data de validade. E às vezes essa data de validade do corpo físico, ela é antecipada pelos nosso modo de ser, nosso modo de agir, inconsequente e das nossas escolhas indevidas. Então, é antecipado a validade do nosso corpo físico pelos nossos vícios, e aí bebida, álcool, droga, e os nossos vícios emocionais, nossas mágoas, rancores, intolerância, que leva a diversas doenças, inclusive a câncer. Então, nesse corpo carnal, nós encontraremos traços da nossa hereditariedade física, herdada pelos nossos pais, juntamente com as nossas imperfeições físicas necessárias para o burilamento do espírito. Então, antes de nós nascermos, houve um planejamento no plano espiritual, de espíritos elevados, superiores, dentro daquilo que nós precisamos nos melhorar quanto espírito. Então, esse planejamento tem certos momentos que está ali a nossa escolha também. Mas tem certas situações que ela é obrigatório para o espírito passar. Claro que dependendo da sua atuação do espírito no corpo físico, naquela encarnação, ele pode modificar esse determinismo aplicado pelos espíritos superiores. Então, pode haver um determinismo, mas ao mesmo tempo está ainda a nossa livre escolha pode mudar esse determinismo. Então, o espírito, ele poderá vir engaiolado, realmente engaiolado no corpo físico. Num corpo com deficiências físicas ou mentais, para que o espírito não recaia nos mesmos erros pretéritos. Então, aquele espírito vai habitar aquele corpo deficiente por amorosidade do Pai Maior, para que dá uma frenada nas atitudes dele e ele possa avançar e não ficar estagnado na sua evolução. Que retroceder, espírito não retrocede, ele fica estagnado. Então, esse corpo deficiente, muitas vezes são um freio, porque aquele espírito cultivou violência, ele era muito violento, muito irascível, muito rebelde. Então, ele veio naquele corpo engaiolado, o espírito fica realmente engaiolado, para ele não prejudicar mais a sua caminhada. E aí, a gente vê a bela oportunidade que o núcleo familiar tem para fazer a caridade.
que aquele grupo familiar, ele precisa ter tolerância, paciência, amorosidade, muitos cuidados exclusivos para aquele ser, do modo que está o corpo físico. Lembrando a todos que o núcleo familiar e o núcleo profissional são o campo principal para o nosso resgate de faltas passadas. É na família que estão os nossos inimigos, é no nosso local onde a gente trabalha para conseguir o dinheiro, para sustentar a família, que a gente tem os piores embates, que a gente tem que trabalhar a tolerância, tem que trabalhar a paciência, tem que trabalhar ficar de boca fechada. Os dois campos que nós precisamos trabalhar no nosso espírito são os principais. Então, o espírito, Jesus falou, o espírito é do espírito. Ou seja, o espírito habitará o corpo de carne e esse espírito provém de outra encarnação, com toda a hereditariedade que ele traz do passado e que sobreviverá quando o corpo físico for destruído. Então, nós, na nossa consciência, o nosso espírito de hoje, ele está trazendo um monte de virtudes e outras coisinhas a mais negativos que nós precisamos trabalhar nessa encarnação. E quando esse corpo físico se destruir, nós vamos levar isso para o plano espiritual. Então, após a morte física, o espírito levará consigo as virtudes e praticará os mesmos vícios morais e físicos que cultivou quando estava na carne. Todo o acervo de sua personalidade estará atuando fortemente no plano espiritual. Quando nós estamos encarnados, o espírito fica embotado pelo corpo físico. Então nós temos condições de esconder nossos pensamentos, nós temos condições de esconder nossas emoções. E às vezes aquele que está do nosso lado não nos conhece de verdade, porque nós conseguimos esconder tudo isso. E quando nós passamos para a nossa pátria espiritual, que é onde é o nosso plano verdadeiro, lá nós somos transparentes. Tudo que nós pensamos, tudo que nós sentimos, todos veem. Todos os desencarnados vão saber como eu sou. Então, nós não mudamos o modo de ser, fazendo uma analogia, quando trocamos de roupa ou de casa. Assim, também não mudaremos quando voltarmos para o plano espiritual. Nós seremos exatamente o que nós somos agora. Se eu sou uma pessoa bondosa, caridosa, tenho paciência, pratico as virtudes, ou tento praticar as virtudes, eu vou levar isso para outro plano. Agora, se eu passo a perna no primeiro que aparecer na minha frente, dissimulo, minto, e isso eu vou levar também para o outro plano. Aí Jesus continua: o Espírito sopra aonde quer. Nós reencarnamos no local certo, na família certa. Nós não sabemos de onde nós viemos, nós não sabemos a nossa vida passada e nós não sabemos para onde nós vamos, que vida nós vamos ter futuramente.
Mas essa vida nós sabemos. E é nessa vida que nós precisamos fazer a mudança. Nós precisamos fazer a mudança na matéria, para nós não sofrermos no plano espiritual. E Deus nos dá todos os instrumentos necessários para a nossa mudança. Nós temos que deixar a preguiça de lado, ter coragem de olhar para dentro de nós e ver o que precisa mudar e o que não precisa mudar, o que precisa reforçar. E a nossa família é o primeiro local para nós colocarmos em prática esse autoconhecimento. A reencarnação, acima de tudo, é uma oportunidade única que não podemos desperdiçar. É como se nós fôssemos viajar para um país estrangeiro, distante, onde ninguém nos conhece. Ninguém sabe o que a gente fez, como nós somos. E aí nós temos oportunidade, nesse país estrangeiro, estranho, de começar certo. Arrumar aquilo que está desarrumado. É a oportunidade que o Pai nos dá. A minha palestra é bem pequenininha. Eu quero encerrar dentro do São João Batista uma mensagem do Espírito Eustáquio, recebido pelo médium Benjamin Teixeira, que é a dádiva da reencarnação. Então, nesse momento,